Quem trabalha elaborando conteúdo de um modo geral sempre está combinando os textos com elementos auxiliares como figuras, tabelas e gráficos. Observe uma revista, por exemplo. Nesta aula estudaremos como combinar os gráficos com o texto. Como posicionar o gráfico com o texto pela disposição. Então, vindo e selecionando o meu gráfico, vou na guia Formatar das ferramentas de gráfico e aqui no grupo de comandos para organização nós temos este botão, Quebra de texto automática. Aqui eu tenho várias disposições dos objetos, no meu caso do gráfico, em relação ao texto. Então, quadrado, próximo, através, superior e inferior. Eu vou escolher aqui quadrado. Ao escolher quadrado e movimentar o meu gráfico para dentro do texto, olha o resultado que eu tenho. O texto ele vai fazer um contorno à figura, combinando então a figura com o texto. Como usar a ferramenta de posicionamento de objeto em relação ao texto. Selecionando novamente o meu gráfico, vindo em formatar, eu tenho este botão aqui dentro do organizar, que é o posicionar. Posiciona o objeto selecionado na página. Clicando, eu tenho várias disposições. Então, essa daqui é a tradicional, como um caractere junto ao texto. E aqui outras disposições, ó, na parte superior esquerda. Então, são posições pré-definidas, onde eu posso colocar, então, o meu texto. Observe. Pontos estratégicos da minha página. Então, desta forma, você também pode encaixar e combinar o objeto, no caso aqui o meu gráfico, com o texto. Olhando o nosso exemplo, o meu gráfico ele possui uma distância maior do texto acima e uma média aqui abaixo. Eu posso padronizar a distância do texto em relação ao gráfico. Selecionando o meu parágrafo, eu posso utilizar aqui um recuo, que vai permitir eu trabalhar uma pequena distância do meu texto em relação ao parágrafo. Neste caso, eu vou criar um parágrafo aqui e vou eliminar este recuo deste parágrafo abaixo. E olhem o resultado final. Então, eu deixei somente esta parte do texto recuado. E eu tenho liberdade para afastar mais ou aproximar, no caso, mais próximo aqui da figura do objeto. Então, com esses recursos, você tem um controle total do seu documento, onde você consegue colocar uma figura, uma tabela e posicionar em relação ao texto de forma adequada para uma boa apresentação. Os gráficos facilitam a leitura de informações que estão em tabelas. Fica mais fácil tomar decisões. Agora estudaremos como inserir um gráfico no Word, como inserir os dados da minha tabela e como alterar o tipo de gráfico. Como inserir um gráfico no Word? Eu tenho um modelo aqui onde eu tenho uma tabela no Word e as informações dessa tabela sendo representadas em um gráfico. Esse gráfico usa uma forma geométrica, aqui um retângulo com um efeito visual 3D, para comparar cada elemento da minha tabela, comparar os seus valores. Então eu tenho uma visualização melhor de como esses dados estão acontecendo. Eu vou apagar esse exemplo e vou inserir um gráfico novo então. Eu venho aqui no Inserir e aqui no Ilustrações eu tenho Gráfico. Muito semelhante ao Excel. Nesse local eu escolho o tipo de gráfico. Eu vou escolher o mesmo que eu estava usando, que é o gráfico de barra com efeito visual 3D. Ao inserir, ele abre esta janela, que é uma janela do Excel, para as informações. No momento eu vou fechar esta janela e visualizar um gráfico padrão na minha página. Como inserir os dados para o gráfico? Então, após inserir o meu gráfico, ele ainda não está interpretando esta minha tabela. Então, como eu vou atualizar a tabela do gráfico com esta tabela? Eu venho, seleciono o gráfico com o botão direito, eu venho neste item, editar dados. O sistema abre uma janela
do Excel, uma tabela no Excel, que é a tabela que tem o vínculo com o gráfico. O que eu vou fazer? Esta tabela eu vou atualizar com a tabela do Word. Eu vou fazer só um ajuste aqui de janelas para ficar melhor o nosso trabalho. Então, aqui onde tem as categorias, eu vou colocar as mesmas categorias que eu tenho aqui. Então, no Word eu seleciono e copio, Ctrl C, e aqui eu seleciono e colo. A tabela inseriu linha na planilha. Isso pode fazer com que os dados das células que estão abaixo da tabela sejam deslocados para baixo. Ok. Perfeito. Então ele atualizou. Eu vou aqui fazer um pequeno ajuste. Então eu venho aqui, deixa eu só ampliar aqui, em fonte e em bordas, tirar as bordas que vieram e vou ampliar um pouquinho mais para que esta minha primeira categoria eu tenha uma visualização por inteiro. Ok. Agora aqui eu tenho duas séries que eu não vou utilizar. Então eu seleciono elas, botão direito, excluir. Então eu tenho agora a categoria e uma série só. Estas séries são estes valores. Então eu copio aqui no meu Word e colo aqui nesta planilha. Mesmo procedimento, seleciono, vou aqui no fonte, tiro as bordas e vou aumentar um pouquinho o tamanho para digitar o meu título da série, que no caso é média de preço. Vamos corrigir aqui minha digitação. Ok, perfeito. Então perceba que eu atualizei essa tabela exatamente como a minha do Word e ele já está representando. Aqui no Word, então no gráfico, não tem necessidade da legenda. Perfeito. Agora, esta planilha do Excel eu posso fechar, não tenho necessidade de salvar e venho, porque quando eu salvar o arquivo do Word, eu salvo as configurações. Então agora sim, eu tenho o gráfico representando a minha tabela. Como alterar o tipo de gráfico? Eu estou usando aqui um gráfico de barras, digamos que eu quero alterar para o gráfico de pizza. Então eu tenho duas formas de acessar a região ou o local para alteração, que é assim, seleciono o gráfico, dou um botão direito e venho aqui em alterar tipo de gráfico. Posso também, ao invés de dar um botão direito após a seleção, eu posso vir aqui em ferramentas de gráfico em design. Bem à esquerda eu tenho aqui tipo e a opção alterar tipo do gráfico. Nesta janela, que é a escolha de tipos, então nós vamos escolher o gráfico de pizza e o de pizza normal, de frente. Dou um OK. Perfeito, ele atualiza as informações com a representação. Nesse caso, é importante uma informação auxiliar, que é a legenda. Então, para reabilitar a legenda, eu venho aqui, clico em Layout, em Rótulos. Aí eu tenho a legenda como opção e vou colocar à direita. Olha só, uma adequação rápida do nosso gráfico e que também tem uma boa leitura. Então nós trabalhamos aqui uma tabela e representando essa tabela, essas informações da tabela num gráfico, mostrando que o Word ele está muito avançado, ele está procurando atender sempre às suas necessidades. Não é mais só aquela ferramenta simples para edição de texto. O ambiente novo do Word está mais organizado para que você possa encontrar os comandos do programa e criar os seus documentos com mais facilidade e dinamismo. Nessa aula você vai estudar como encontrar os comandos aqui dentro das guias, a barra de acesso rápido, as teclas de atalho para os comandos e guias e a barra de status. Guias e grupos de comando. As guias no Word são essas orelhinhas quando eu passo o mouse aqui nas novas categorias do menu. Quando eu clico numa guia, na parte inferior nós observamos algumas divisões com nomes, agrupando comandos. Então, grupo de comando para a fonte e grupo de comando para o parágrafo. Tá? E os comandos propriamente ditos como um acesso rápido. Eu vou colocar um texto aqui, selecionando este texto. Então, eu posso rapidamente colocar o negrito,
Inclusive, essa guia de página inicial é a padrão, então eu tenho acesso direto a essas opções, como eu estou fazendo agora. Clicando aqui no parágrafo, centralizei o texto. Vou centralizar e embaixo aqui do texto eu vou inserir, por exemplo, uma imagem. Olha só como os cliques são fáceis e rápidos. Então é para isso que servem as guias e dentro das guias aqui os grupos de comando. Tá ok? Conhecer a barra de acesso rápido. A barra de acesso rápido é esta, tá ok? Os principais comandos que eu posso colocar aqui como um atalho, um acesso rápido, são comandos de gestão do arquivo. Então, observando aqui na barra de título, este é o programa que eu estou usando, Microsoft Word, e neste programa estou trabalhando este arquivo, no momento documento 1. Para este arquivo, eu tenho um menu aqui que administra o arquivo. Salvar, abrir e fechar, imprimir e aqui o sair, que sai tanto do arquivo como do programa. Então, esses comandos, os principais, eu posso habilitá-los aqui na barra de acesso rápido. Por exemplo, eu tenho uma lista, clicando, eu posso selecionar o comando aparecendo na barra. Clicando, eu aciono o comando. Ok, esta é a barra de acesso rápido. Eu vou cancelar o comando abrir e agora nós vamos estudar então as teclas de atalho, o novo método do Word para as guias e para os comandos aqui do grupo de comando. Para auxiliar o nosso estudo, eu vou incluir aqui uma imagem de um teclado, tá ok? E vamos observar duas teclas. Nós temos primeiro aqui no canto esquerdo superior a tecla ESC, de Escape, que é sair, abandonar ou escapar. No centro aqui nós temos a barra de espaço e à esquerda desta barra nós temos o Alt, Alt esquerdo, de Alternate. Pressionando esta tecla, observe o que acontece aqui nas guias e na barra de acesso rápido. Perceber? Aqui nós temos nas guias letras e na barra de acesso rápido números. Essas são as teclas de atalho. Se eu pressionar um P, eu vou escolher a categoria Layout da página. Feito isso, o programa habilita para mim as teclas de atalho dos comandos para que eu possa acessar. Pressionando Escape agora, eu vou subir o nível retornando para a escolha de guias. Observe, Escape. Posso mudar agora, então, a categoria. Eu vou pegar a página inicial. Perceberam? Vou pressionar no teclado agora 2. Observem que ele vai escolher aqui o itálico. Olha só. Então é assim agora que você deve trabalhar para acionar os comandos pelo teclado. Barra de status. A barra de status do Word é esta barra aqui bem no rodapé do programa, parte inferior. À esquerda, ela traz informações sobre o documento que eu estou trabalhando. Informações de página, altura da linha, número de palavras, idioma. À direita, nós temos aqui informações sobre modos de exibição da página e um menu deslizante. Esses recursos à direita estudaremos em uma aula específica. Para habilitar uma informação que eu desejo, basta dar um botão direito na barra e escolher. Por exemplo, aqui, seção. Então, habilitei seção, apareceu, retornando com outro clique eu desabilito. Existem informações do tipo como a Caps Lock, que é de letra maiúscula ou não. Então, ela está habilitada aqui, né? Observamos, mas não aparece aqui na barra de status. O Caps Lock está aqui no teclado. Pressionando o Caps Lock, olha só, habilitou. Agora eu sei que quando eu digitar as minhas letras vão ficar maiúsculas. Se eu desabilitar o Caps Lock, some aqui e as minhas letras ficam minúsculas. Então eu tenho um maior controle no meu trabalho no documento. É para isso que serve a barra de status. Então este é o Word 2010 e nas próximas aulas nós teremos mais dicas, principalmente sobre digitação e uso do teclado no Word.
Uma escolha certa em relação ao tipo de letra, ao tamanho e à cor vai dar mais credibilidade ao seu texto, principalmente do ponto de vista de quem lê o texto. Nessa aula, nós estudaremos como formatar a fonte. Fonte é a letra do seu texto. Então vamos lá, vamos formatar a fonte de nosso texto pelo grupo de comandos, que é o procedimento mais utilizado. Tá ok? Primeiramente, você deve selecionar o seu texto. Tá? Então, você clica no início e arrasta até o final, fazendo uma seleção exata, desta maneira. Na sequência, você vem na guia Página Inicial e no grupo de comandos para a fonte, você vai trabalhar, então, a formatação. Vou sugerir que você foque em 3 características principais. Primeira, tipo da letra. Nós temos aqui os modelos e a partir dos modelos você pode escolher o seu tipo. Segunda característica, o tamanho. Tá? Então você busque para o seu documento um tamanho adequado. E finaliza com, nesse local, escolhendo uma cor. Você tem estas opções padrões iniciais e tem ainda aqui o mais opções, onde você tem um prisma que você pode detalhar melhor a sua cor. Vamos agora, então, fazer a formatação da nossa fonte através da caixa de diálogo de formatação. Então, eu vou pegar o nosso autor aqui, vou selecionar. E para acionar a caixa de diálogo, eu vou fazer da seguinte forma. Clicando na página inicial, no grupo de comandos para a fonte, no canto direito inferior, neste local. Como você pode ver, mostra a caixa de diálogo fonte. Aqui eu vou escolher, então, as mesmas opções que nós escolhemos focando, né, o tipo da letra. Então, eu tenho aqui uma certa dificuldade, eu tenho só esta pré-visualização para auxiliar. Aqui eu tenho o tamanho. Usando a setinha, eu posso navegar e visualizar ali, então, abaixo. E aqui nesse local, a cor. Como nós vimos, cores padrões e cores mais. Nesse local, vou colocar um negrito e vou dar um OK. Perfeito? Para configurar a fonte do meu conteúdo principal, eu vou utilizar a mini barra. Pelo procedimento, eu vou primeiro selecionar o texto. Então, eu clico bem no início aqui, ó, e arrasto diretamente para o final. Ao movimentar o mouse aqui na minha seleção, eu encontro a mini barra. Neste local, então, eu vou escolher o tipo de letra. Ao escolher o tipo de letra, vocês perceberam que a mini barra sumiu. Para reexibi-la, eu vou dar um botão direito dentro da minha seleção. Algumas opções do menu de contexto e a mini barra são apresentadas. E eu continuo, então, agora escolhendo o tamanho da letra. Para parágrafos, o normal é tamanho 12. Aqui, nesse local, então, eu vou escolher a cor do meu texto. Lembrando que eu tenho a parte principal e o mais cores com mais opções para personalizar ou escolher um prisma padrões de cores. Vou concluir a configuração aqui do meu parágrafo arrumando o alinhamento. Neste local, no grupo de comandos para parágrafo, 4 opções de alinhamento. O atual é o alinhado à esquerda. Eu tenho centralizado, à direita e o alinhamento justificado, que faz um alinhamento à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Concluo acrescentando a entrada de parágrafo através de um objeto na régua aqui chamado recuo de primeira linha, movimentando até um e-mail. O meu parágrafo, então, apresenta os seus inícios, as entradas de parágrafo. Clicando fora, visualizo a configuração do meu texto. Então, essas são 3 opções que o programa apresenta para a configuração da fonte
da letra do meu texto, eu devo utilizar para melhorar sempre o visual do documento. Só toma cuidado para não misturar muitas cores, muitos tamanhos e muitos tipos de letra. Olá, eu vou agora ensinar a você como imprimir uma página em específico de um documento que tem várias páginas, tá? Eu já tenho um documento aqui aberto, vou abrir como você pode perceber. Então é o seguinte, antes de mais nada quero dizer que isso aqui foi feito no Office 2010, como você pode ver aqui, mas também serve para 2007, tá? O 2003 também é simples, mas é um pouco diferente a maneira que como vai clicando nos botões para chegar até a impressão. Então vamos lá. Antes de mais nada, caso o seu documento tenha a numeração de página, que geralmente fica aqui no meio, no canto esquerdo ou direito, né? E caso esteja com um número considerado errado, começando pelo 2 ou começando pelo 5, você sempre vai se guiar por aqui, ó, bem na barra de status do Word, onde está escrito página 1 de 7. O que significa isso? Que você está vendo a página 1 e, como segurança, eu vou clicar aqui para você ver onde o cursor fica piscando, é onde a página está ativada. Por quê? Porque repare que a régua à esquerda dela está direcionada somente para a página atual. Então, se você quiser imprimir a segunda, você pode até mandar imprimir a segunda indo nas opções de impressão. Mas é bom garantir clicando em qualquer área do texto. Pode ver que assim que eu cliquei, a régua se ativou a essa página, tá? E assim por diante. E conforme eu vou passando, você pode perceber que a página aqui embaixo ela vai se alterando também. Então vamos lá. Menu arquivo, opção imprimir. Na direita já tem aqui, ó, imprimir todas as páginas, não é isso que a gente quer. Ao lado você vê aqui que já está a página 3, pode perceber aqui embaixo. Você pode alterar aqui também. Você pode alterar aqui também, ó, 4, 5, enfim. Ou digitar a página aqui, ó, eu quero o número 5. Mas aí, para você botar a 3 aqui visualizando e mandar imprimir a página 5, meio que estranho, né? Você não está vendo o que vai ser impresso? Então vamos lá. Então você volta para cá, imprime página atual. O que é a página atual? É a página que você está vendo, número 3. Você também pode modificar aqui. Então você vai aqui em cima e imprimir. Só isso. É isso aí. Valeu. Podemos organizar as páginas e o conteúdo por quebra de páginas e por uso de colunas. Agora estudaremos as quebras de páginas e como usar quebras de coluna no conteúdo. Como usar as quebras de página? Olhem só, eu tenho um documento aqui como exemplo em uma página. Esse documento o conteúdo está escrito conforme o tamanho da página e delimitado pelas margens, principalmente margem superior, margem inferior e à esquerda com a direita. Quando eu chego com o meu conteúdo ao final da página, que eu não tenho mais espaço e vou dando Enter, o sistema faz essa quebra aqui, que é a quebra natural de página, pelo tamanho da folha e pela área de conteúdo. Visualizando então, olha só, então ele cria uma folha exatamente igual à anterior. Digamos que eu queira, aqui no meio, pegar parte do meu texto e jogar para essa nova página. Então eu posso usar um outro tipo de quebra. Então eu clico bem no final, ali entre as duas partes, e dou um Ctrl Enter. Fazendo o Ctrl Enter, eu joguei o conteúdo para a próxima página. Se eu habilitar aqui na página inicial em parágrafo, este elemento que é o mostrar parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos da minha página, eu consigo visualizar aqui quebra de página.
Se eu clicar antes da quebra e dar Enter, perceba que eu consigo trabalhar no espaço em branco que ficou para trás, que ficou na mesma folha. Se eu clicar após aqui e dar Enter, então eu trabalho na nova folha, influenciando o novo espaço. Como colocar o meu texto em colunas? Antes de colocar o meu texto em coluna, eu vou eliminar então esses espaços. Vou aumentar um pouco o zoom e tirar as marcas de parágrafos e símbolos ocultos. Ok. Para colocar o meu texto em colunas, eu tenho que selecionar todo o meu texto que eu quero pôr na coluna. Na sequência, eu venho aqui em Layout da página, no Configurar página. Neste botão Colunas, eu tenho aqui as opções de coluna. Uma coluna, 2 e 3. 2 colunas com coluna menor à esquerda e 2 colunas com coluna menor à direita. Eu vou escolher aqui 2 colunas. Olha só, então meu texto fica na mesma página, dividido em 2 colunas. Eu vou selecionar novamente o mesmo conteúdo, venho em colunas e vou escolher uma coluna. Ele retorna para o formato natural. Posso também selecionar parte do meu texto dentro de todo o conteúdo e colocar colunas somente nesta parte. Ok? Vamos agora configurar uma quebra de coluna num ponto exato da coluna, no ponto que eu desejo. Antes eu vou vir e vou retirar estas 2 colunas desse local. Então eu seleciono, venho em colunas, uma coluna. Na sequência, eu vou em página inicial e vou mandar exibir as marcas de parágrafos e elementos ocultos. Perceba que eu tenho uma seção contínua que eu vou eliminar. Ok. Tirando a marca de parágrafo, a partir de elementos básicos eu vou selecionar aqui e vou em Layout da página e em colunas aqui, colocar para 2 colunas. Perfeito. Só que eu quero que timbre fique na segunda coluna. Então eu vou clicar aqui e vou dar um Enter. E nesse espaço aqui eu vou vir em Configurar página e inserir uma quebra. Aqui, ó. Que tipo de quebra? Quebra de coluna. Então com essa ação eu coloco a quebra num ponto exato. Esse espaço a mais aqui eu vou apagar com Delete. Timbre que perdeu a configuração, eu vou reconfigurar da seguinte forma. Eu clico em Melodia, Página Inicial, Pincel de formatação. Passo em timbre. Perfeito. Está agora reconfigurado. Para administrar as colunas da minha página, eu vou selecionar aqui exatamente as colunas, a coluna configurada. Venho em Layout da página, no Configurar página aqui no item Colunas, eu vou lá em Mais colunas. Aqui eu tenho uma configuração mais detalhada da coluna. Começo por quantidade de colunas, uma linha entre colunas, se eu quero ou não, e aqui a espessura da coluna e do espaço entre elas. Esta opção aqui, colunas de mesma largura, faz com que elas tenham larguras iguais. Se eu desmarcar, eu posso configurar para que a primeira coluna, por exemplo, tenha mais valor do que a segunda. Eu posso executar essa movimentação aqui também neste local. Olha só. Para reconfigurar, eu retorno e habilito a mesma largura. Então, sempre o valor que eu jogar para a primeira coluna será igual na segunda coluna, adequando o espaçamento entre elas, sempre aplicando aqui ao texto selecionado. Vou dar um OK. Então, é assim que eu administro as opções de minha coluna. Configurar as quebras de páginas e administrar as colunas na minha página são elementos fundamentais também para adequar da melhor forma o conteúdo na página. Com as constantes evoluções do programa, muitos usuários acabam usando versões mais antigas do Word. Então é fundamental salvar o seu arquivo para a versão correta que você usa. Nessa aula estudaremos como salvar um documento para as versões XP e 2003,
2007 e 2010 do Microsoft Office e como salvar um arquivo no formato PDF. Como salvar um arquivo do Word 2010 compatível com o Word 2007. É o seguinte, o Office 2007, o Word 2007 com o Word 2010, eles usam o tipo de arquivo docx. Então, quando você vem aqui em Arquivo e executa Salvar Como, este padrão aqui de documento, o documento do Word, é o docx padrão para as versões 2007 e 2010. Então, você escolhe uma pasta, dá um nome e salva. Como salvar um arquivo do Word 2010 compatível com o Word XP e o Word 2003? Nós sabemos que o Word XP, o Word 2003 e até o Word 2007, as versões mais antigas ainda, usam um formato de arquivo chamado .doc. Então, para nós salvarmos um arquivo do Office 2007 e do Office 2010 para doc, você vai executar desta forma. Você clica em Arquivo e em Salvar Como. Aqui, em Tipo de Arquivo, você abre esta opção e modifica de documento do Word para aqui, ó, documento do Word 97 e 2003. Essa especificação é a .doc. Na sequência, você escolhe uma pasta, define um nome e salva. Como salvar um arquivo do Word 2010 para um arquivo no formato PDF? Então, você vem, elabora o seu documento, vem em Arquivo e clica em Salvar Como. Na versão 2007 e 2010, nós temos aqui em Tipo de Arquivo uma opção que salva diretamente para PDF, aqui. Então você escolhe, novamente, define uma pasta, define um nome e salva. Eu salvei 3 arquivos, um para 2007 e 2010, um arquivo para XP e 2003 e o arquivo PDF. Eu vou abrir a minha pasta aqui. Eu tenho aqui os 3 arquivos, olha só, estes 3 arquivos. O primeiro arquivo aqui é o do XP e 2003. Então eu vou dar um botão direito, vou em Propriedades e vou verificar aqui que ele salvou o arquivo como doc neste local. Fechando esta janela, eu vou no outro que é o do 2007 e 2010. Botão direito, Propriedades. Então aqui eu confirmo que ele salvou como docx. Cancelando, e aqui então eu tenho o meu Adobe Acrobat Document, que é o arquivo PDF. Olhando aqui as propriedades, olhem só. Tá? Então, os meus 3 arquivos aqui, nos formatos que eu desejo. Como deixar o formato que eu quero salvar, doc ou docx, padrão quando eu selecionar ou quando eu clicar no comando salvar? Eu faço essa configuração aqui. Eu venho em Arquivo e dentro de Opções. Nas opções, eu vou nas opções de salvar. Entrando nas opções de salvar, eu tenho aqui neste local, ó, salvar arquivos neste formato. Como padrão do Office 2010, ele está aqui, docx. Ao abrir, eu vou visualizar todos os padrões que eu posso configurar como default. Na hora que eu abrir o Word, ele já salva nesse padrão. Então, eu vou escolher aqui o doc, que é o compatível com versões anteriores. Seleciono e dou OK. A partir de agora, sempre que eu acionar o Salvar Como, o doc é o padrão para salvar. Só para comprovar, a hora que eu vou fazer uma alteração, Arquivo, Salvar Como. Observe, o tipo já está para a versão anterior, .doc. Então, gente, essas opções para salvar os documentos do Word é muito importante, e ainda mais que nós temos perfis de usuários diferentes com computadores e programas diferentes. Então a troca e o fluxo de informações
entre computadores vai depender muito dessa compatibilidade dos seus arquivos. Além da organização das páginas por quebra de página, podemos criar blocos de informações agrupados por seções e nesses locais colocar configurações especiais. Nesta aula estudaremos as seções no Word, como inseri-las e como formatá-las. O que são seções em meu documento? Eu tenho aqui um exemplo de um trabalho com capa, sumário e desenvolvimento em 2 páginas. Clicando aqui na capa, eu tenho a formatação da página aqui, 0, e a sua seção. No sumário, nós temos aqui a formatação da página em números romanos e maiúsculo e aqui a seção, seção 2. Aqui na página 2, nós temos a seção 3 e na página 3, a seção 3 também. Então, a página 2 e 3 pertencem ao mesmo grupo. Então, isto é seção. É agrupar páginas para que eu possa ter configurações de cabeçalho e rodapé diferentes no mesmo documento de um mesmo arquivo. Como organizar as minhas páginas com seções, então? A minha divisão, então, está assim. Primeira seção, capa. Segunda seção, sumário. E terceira seção, 2 páginas de desenvolvimento. Este mesmo modelo eu vou habilitar aqui num arquivo sem as configurações. Então vamos lá, um recurso auxiliar que eu vou habilitar é este daqui. Página inicial, no grupo de comandos para parágrafo, o mostrar ou ocultar marcas de parágrafo e símbolos de formatação ocultos. Quando eu faço isto, eu consigo observar nas minhas páginas os locais de parágrafo de uma maneira mais simples. Quando eu dei Enter, e aqui se eu incluí ou não quebras de páginas, por exemplo. O que eu faço? Clicando e apagando essa quebra de página, eu puxo o conteúdo da sequência para cima. Olha só. Então, nesse local aqui, no último parágrafo, no último Enter, eu venho e vou inserir a quebra de seção. Da seguinte forma, aqui na guia Layout da página, no grupo de comandos Configurar página, em quebras. Neste local eu tenho umas opções, uma série de quebras da seção páginas pares e páginas ímpares, ou quebra de seção dentro da página. Esse tipo de quebra eu utilizaria para criar referência, tipo um hiperlink para um tópico no meio do conteúdo. Eu vou utilizar a página inteira, por quebra de seção por página. Então, ele inseriu a quebra e empurrou o conteúdo para a próxima página. Vou dar um delete, eliminando esse parágrafo em excesso. E vou na sequência. Antes deste conteúdo, então, eu vou criar uma quebra de seção para a próxima página. Dou um delete. Diminuindo o meu zoom, então, eu tenho as regiões criadas. Vou desmarcar as marcas de parágrafo e verificar. Então, capa, seção 1, sumário na seção 2 e desenvolvimento aqui na seção 3. Então, agora, olha só, eu vou ampliar um pouco, vou clicar aqui na área de cabeçalho e vou inserir um número de página, este daqui. Clicando fora e diminuindo as minhas páginas, eu vou observar que todas assumiram a numeração de página usando inclusive a mesma formatação. Então, a seção 3, com o conjunto de páginas, está vinculada à seção 2, que está vinculada à seção 1. É isso que nós vamos eliminar, para que possamos fazer cada configuração individual nas seções. Entrando, então, no cabeçalho, eu vou primeiro eliminar esse número de página e vou aumentar o zoom para que possamos perceber melhor. No cabeçalho aqui, eu tenho uma identificação qual cabeçalho é, de qual seção.
Aqui na seção 2, eu vejo que o cabeçalho tem este elemento, que é o que cria o vínculo, mesmo que a seção anterior. Para desmarcar este vínculo, eu venho aqui, em Navegação, Vincular ao anterior. Eu desmarco. Eu tenho que fazer esta ação no rodapé também. Na seção 3, então, desvincular no cabeçalho e desvincular no rodapé. Pronto. Então, tirei os vínculos. Agora, quando eu inserir, por exemplo, o número de página na página 1, ele vai afetar somente a página 1. Então, agora eu vou colocar principalmente o número de página com formatos diferentes nas seções. Então, aumentando aqui o meu zoom, eu vou trabalhar com 2 páginas. Ok? Aqui eu vou tirar esse número da página 1. A configuração da página 1 para número vai ser a seguinte. Eu venho aqui no número de página, vou em formatar número de página e vou configurar para que ele inicie em 0. Dou um OK e clico na página. Para que eu fiz isto? Para que minha página seja a 0 e eu não quero contar a página de capa. Aqui no sumário, eu vou no rodapé. Vou clicar 2 vezes. Primeiro vou trabalhar o número. Então, eu venho no número de página e vou inserir aqui no fim da página e ao centro. Antes de continuar, vou retornar aqui no número de página e vou formatar o número de página. Neste caso, eu vou trabalhar o formato do número aqui, colocando para número romano e em maiúsculo. Para uma visualização melhor, eu vou selecionar, venho em página inicial, vou mudar o tipo de letra, aumentar o tamanho, negrito e cor vermelha. Essas configurações você faz conforme a sua necessidade. Vou clicar dentro da página. Então, eu já tenho a capa e o sumário configurado diferentes. A minha terceira seção, que possui 2 páginas de desenvolvimento, eu vou trabalhar no cabeçalho. Então, eu clico na região de cabeçalho e vou trabalhar o número também. Número de página, início da página, à direita. Seleciono o número, venho em página inicial, vou também aumentar, negrito e cor. Vou colocar também uma borda inferior. Clicando na minha página, vou retornar aqui ao rodapé do sumário e vou colocar uma borda superior. Clicando fora e diminuindo o zoom, eu visualizo então as configurações finais e diferentes em cada seção. Esse recurso é fundamental para quem desenvolve publicações em geral e principalmente para quem é obrigado a seguir uma metodologia de desenvolvimento. Os processadores de textos evoluíram muito, proporcionando ao redator muitas facilidades, entre outras, criar pontos de navegação pelo documento. Nesta aula, nós estudaremos referência cruzada, o que é, como colocar e como remover. O que é uma referência cruzada? Eu tenho meu documento aqui elaborado com estilos e cada parte do meu documento, conforme a sua importância, aqui como título principal, eu tenho um estilo de configuração para definir como esse título principal. Aqui um subitem e aqui também um subitem do anterior. Na página 1 aqui, eu tenho configurado então minhas referências cruzadas, uma lista de títulos, o termo topo para marcar um ponto e os meus títulos aqui. Quando eu passo o mouse, seguro o Ctrl, conforme a legenda, e pressiono, eu navego para aquele local. Então, a ligação que existe entre o estilo aplicado a esse título e este texto aqui é uma referência cruzada. Tá? Então, permitindo com que eu clique e navegue para aquele ponto. Tá ok? Então, isto é referência cruzada.
Então vamos lá, vamos usar uma referência cruzada relacionando com títulos, com estilos de títulos. Eu clico num local, numa linha onde eu desejo inserir a minha referência, venho na guia referência e aqui em grupo de comandos para legendas, no botão referência cruzada. Ao abrir aqui eu tenho o tipo de referência, qual o elemento que eu vou usar como base. Por exemplo, se eu colocar figura, como eu não tenho nenhuma figura, a minha lista de opções é vazia. E como o meu documento está só como estilos de títulos, então eu vou usar isto como objeto de seleção, títulos. Ó. Percebam que a minha lista aqui é automaticamente apresentada conforme meus estilos e eu posso escolher agora para o qual eu quero referenciar, no meu caso, elementos básicos. Clico em inserir. Ao fazer isto, aqui apareceu o texto com a referência incluída. Clico fechar. Ao passar o mouse, aparece então a minha legenda. Se eu pressionar Ctrl e clicar, ele vai para o local referenciado. Aqui eu posso retornar. Agora eu vou simplesmente fazer uma configuração básica sobre a referência. Vou colocar um negrito e vou colocar uma cor mais suave. Como eu posso remover uma referência cruzada do meu documento, então? Eu poderia selecionar o texto e dar delete, né? Mas se eu quiser aproveitar o texto e tirar este vínculo de quando eu passo o mouse, seguro o Ctrl, clico, ele navega para o documento, mas eu quero aproveitar o texto deixando na página, então eu faço desta forma. Eu vou quebrar o vínculo. Então eu seleciono, clico com o botão direito e escolho aqui Editar Campo. A minha referência aparece selecionada e nesse local eu desabilito o hiperlink para parágrafo. Dou um OK e pronto, a minha referência está quebrada. Agora, passando o mouse e segurando o Ctrl, eu não consigo clicar mais, diferente da parte de cima que continua com referência. A referência cruzada ela pode ser muito útil quando você tem um documento muito grande. Pense num edital de um concurso. Você elabora o edital e salva como PDF. Ao abrir, você tem um menu inicial que você clica e vai para os locais. Tá? Então, muito útil nesse sentido. As formatações aplicadas com estilos podem ser úteis também para nos ajudar a criar documentos com sumários. É o que nós vamos estudar agora, como criar sumários, como remover e como personalizá-los. Como inserir um sumário automático? Então eu preparo o meu documento, como vocês estão vendo neste exemplo, e cada título e subtítulo do documento eu configuro com estilo, definindo a hierarquia, título principal, título secundário e subtítulo. Na sequência, após ter feito toda essa configuração, eu venho na página de sumário, dou um clique, venho na guia de referência, aqui em sumário. Neste botão, eu vou abrir os modelos de sumário que eu tenho. No meu caso, eu tenho aqui, Sumário Automático 2. Clicando, ele vai interpretar o meu documento com títulos e subtítulos e vai localizar a página desta forma. Para remover um sumário automático, eu clico dentro da região aqui de sumário e neste primeiro botão aqui, na setinha, eu posso abrir e escolher a opção remover. Eu tenho também a opção remover aqui, no grupo de comandos para referência, em sumário e no botão sumário aqui, remover sumário. Eu vou clicar agora aqui no refazer, no meu acesso rápido, para visualizar o sumário automático. Observe que no acorde eu tenho um subitem que não aparece como citado no sumário, mas ele existe como título no documento.
consonantes e dissonantes. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vou personalizar o sumário para que ele apareça completo. Tá? Então, eu vou colocar aqui um título. Vou personalizar o estilo desse título, vindo aqui, escolhendo o título, em estilos do página inicial. E abaixo agora, vindo em referência, sumário, eu vou no inserir sumário. Aqui nesse local eu tenho uma pré-visualização e aqui algumas opções de escolha. No caso aqui, mostrar ou não o número da página. Nesse local, o alinhamento. O número está alinhado à direita, você pode desmarcar, deixando ele alinhado à esquerda, próximo ao tópico. Você deve escolher a sua preferência. E aqui eu tenho ainda o pontilhado, que é o preenchimento de tabulação. Eu posso escolher o tipo de preenchimento ou nenhum. O mais comum é o pontilhado. E aqui eu escolho até que nível de tópico ele vai acrescentar, citar no sumário. No meu caso é até o tópico nível 4. Posso fazer essa escolha aqui também em opções. Construir o sumário a partir de estilos. Eu tenho os estilos disponíveis. Eu vou selecioná-los e colocar uma ordem, numerando, como está aqui. Dou OK e OK. Pronto, meu sumário está personalizado. Então, eu criei um sumário personalizado e que ficou de acordo com as minhas necessidades, reconhecendo subitens até o 4º nível e com uma configuração ideal. O que eu vou fazer? Este modelo ele poderia estar aqui no botão sumário para que eu pudesse usar em outros momentos. E é o que nós vamos fazer agora, salvar então este sumário personalizado como um modelo. Como que eu faço? Primeiro eu crio o modelo personalizado, na sequência seleciono exato aqui e venho no botão sumário. Neste local aqui, salvar seleção na galeria de sumários, eu vou dar um clique e ter a possibilidade de definir algumas opções. Entre elas, a principal é o título desse sumário. Eu vou colocar sumário 1, personalizado. Coloquei o nome, eu dou OK. Pronto. Eu vou apagar agora, então, esse sumário aqui e vamos inserir novamente. Lembrando que ele está sempre fazendo uma referência aos elementos do meu trabalho. Então, voltando à página 1, eu venho em sumário e aqui, ó, sumário 1 personalizado. Quando clicar, ele pede a atualização, apenas os números de página ou atualizar o índice inteiro. Eu vou escolher atualizar o índice inteiro e vou dar OK. Então, está aqui inserido. Esse trabalho com sumários ele é muito importante e nós vamos ver alguns detalhes sobre sumário automático na aula de trabalhos com as normas da ABNT para os universitários e estudantes de modo geral. Vamos aperfeiçoar aí como deixar o sumário personalizado conforme as normas.